Aqui ao nosso lado, o prefeito Antônio Justino, da cidade de Dona Inês, e também o professor Josenildo Fernandes, secretário de Turismo do município, para falar sobre esse filho de vocês, a gente pode dizer assim, né? Um grande abraço, Antônio, seja bem-vindo, bom dia, aliás, boa tarde. O que Dona Inês está preparando para o público da cidade, para os turistas, para as pessoas que vão acompanhar e sentir de perto o clima gostoso que tem a cidade de Dona Inês? Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando através da TV Milha e dizendo que Dona Inês está sempre se preparando, está sempre preparada para recepcionar, né, o povo da nossa terra. Por natureza já é um povo hospitaleiro, receptivo, né, e nós estamos organizando a parte da festa, né, organizando toda a estrutura através do nosso secretário Josenildo, de Cultura e Turismo, para recepcionar o povo e proporcionar um evento magnífico para a nossa população e para os turistas. Esse evento é um evento pensado, um evento novo, uma nova rota também, cultural, gastronômica, turística, para os municípios do Curimataú, incluindo aí também do Agreste, como a Serra da Raiz, mas Dona Inês, Sararuna, Cacimba de Bento, Barra, Santa Rosa, Cuité, para que a gente possa ter um turismo de forma regionalizada. Ou seja, nós estamos fazendo aquilo e a legislação manda, que a lei nacional, a lei federal, que trata da política nacional de turismo, um sistema de turismo criado a nível nacional, estadual e municipal, é um sistema, e o turismo ele seja proporcionado de forma regionalizada, para que a gente possa buscar a identidade do nosso povo, mostrar para os turistas a nossa cultura, todos os eventos que nós temos, eventos turísticos, e aí é bom voltar um pouco para dizer que nós, Dona Inês, está preparada porque planejou. Então, esse planejamento do Festival de Inverno está lá no plano de turismo do nosso município. Quando nós construímos um plano com o SEBRAE, um plano estratégico para 10 anos, nós colocamos lá os eventos possíveis de estar em cada etapa e cada meta que fosse alcançada pelo nosso plano de turismo do município, que fôssemos fazendo estes eventos tão importantes para a nossa região. Então, eu penso em turismo e penso de forma regionalizada, para que a gente possa melhorar economicamente a nossa região, porque o turismo ele é um grande vetor de atividades econômicas, de produção de cadeias produtivas que já existem, mas que a gente precisa potencializar nos municípios, através exatamente desses eventos, né? Trazendo pessoas de fora, pessoas que tenham poder aquisitivo para vir à nossa cidade, apreciar, né, o Festival de Inverno, também venham trazer riquezas para os nossos empreendedores que estão ali trabalhando ou no comércio ou no serviço de uma forma geral. Antônio, o sucesso do Caminhos do Frio não deixa de ser um modelo a ser seguido, no mínimo observado. E outro ponto importante é o seguinte: à medida em que se observa e muda essa cultura da cabeça da gente, primeiro a gente precisa reconhecer as nossas qualidades, né? E não é fácil a gente, quando olha no espelho, e aí eu estou falando em relação ao município, reconhecer as qualidades, reconhecer os pontos favoráveis e mostrar para as pessoas o valor que o município tem, que essas belezas naturais têm, observando também Bananeiras como o vetor principal de turismo dessa nossa região. Eu acredito que os gestores, assim como você, que estão se propondo a trabalhar o turismo, obviamente, prestam atenção, porque Bananeiras é o que é hoje, porque começou lá atrás, porque começou da forma como vocês estão começando. Exatamente, é a valorização. Ora, se nós não valorizarmos as nossas belezas naturais, a nossa cultura, a nossa gente,
não é? Então, precisamos valorizar primeiro, buscar a organização para poder mostrar às pessoas que vêm de fora. Então, nós temos que valorizar, você foi muito correto aí em sua explanação, a valorização do nosso povo, da nossa gente, da nossa cultura, nossa identidade cultural, né? E para poder a gente caminhar para um futuro. É lógico que nós não vamos conseguir, hoje ou amanhã, já fazer tudo aquilo que a gente sonha em termos de desenvolvimento econômico. Mas vocês têm consciência de que estão no caminho certo. Mas toda caminhada começa pelo primeiro passo, né? Nós estamos no primeiro passo, estamos caminhando de forma ordenada, de forma coordenada, de forma organizada, de forma legal, para poder, quem vier posterior a nós, dar continuidade a tudo isso, porque é uma política pública, né? O turismo, em Dona Inês, hoje é uma política pública permanente, né? Porque tem a legislação que cuida de toda essa política, trabalha todo esse arcabouço legal e jurídico para poder ela ser permanente, né, no nosso município, como tem se consolidado em outros municípios, a exemplo de Bananeiras, que há 20 anos atrás lançava, né, o Caminho do Frio. E é bom que se diga que era desacreditada, né, por alguns. Sim, no início era, todo mundo chamava de louco, chamava Marta de louco, eu me lembro, eu era prefeito. Isso é uma loucura, ninguém vai vir em Bananeira nunca para nada, hoje, né, tá aí. Da forma que nós somos lá em Dona Inês, eu, Josenildo e a gente que acredita, vocês são loucos. Qual é o turista que vai vir em Dona Inês? Também são chamados. Olha, eu fiquei estarrecido na campanha, num debate. O ex-prefeito chegou a dizer no debate que em Dona Inês não tinha nada para ver. Esse povo está tudo doido, lá nem tem nada para ver. Essa é uma síndrome de vira-lata. Isso aí é desvalorizar aquilo que o povo já tem. Não é nós que estamos fazendo. O povo já tem a sua cultura, o povo já tem sua identidade. Nós estamos evoluindo cada vez mais, resgatando isso e mostrando para quem vem fazer a visita ao nosso município. E hoje, graças a Deus, a gente já recebe turista no nosso município, né, Josenildo? Interessante que... Deixa eu fazer o registro da presença da jornalista Adria Carvalho, assessora de comunicação da Prefeitura, está aqui nos prestigiando com a sua presença. Josenildo, o desafio é grande, né? Primeiro vem a mudança de consciência das pessoas para entender que, de fato, tem valor e, no bom sentido da palavra, pode ser explorado e todo mundo pode sair ganhando. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Realmente, o primeiro passo e o mais difícil é fazer com que as pessoas entendam que elas vivem em um lugar turístico, né? Que Dona Inês tem um potencial muito maior do que muitos municípios da região. Porém, como nunca foi explorado, então é desacreditado pelas pessoas. A partir do momento que a gente consegue trazer alguém, um turista, que ele afirma que Dona Inês tem um potencial gigantesco, aí as pessoas começam a ver o seu município de outra maneira. Mas é preciso que alguém venha e diga, né? E, por exemplo, só complementando o que Antônio estava falando, para esse festival, né, a gente tem, na verdade, todos os meios de hospedagem que nós temos para Dona Inês estão cheios, todos lotados para esse festival já no final de semana. A gente colocou algumas casas para locação, também já estão se encerrando as casas. Então, assim, nós conseguimos realmente cumprir o papel, né, do município, que é divulgar o festival, para que os cidadãos eles passem a ganhar dinheiro com o turismo. A nossa função é tão somente essa: organizar um evento, disseminar a ideia dentro do município, organizar as pessoas para ganharem dinheiro. Então, isso já foi feito, está sendo posto aí, e agora é esperar o resultado final, né? Já temos grupos agendados, inclusive, tem um grupo de Pernambuco, 50 pessoas, já está agendado para o sábado, vão passar o sábado em Dona Inês, vão se hospedar em Bananeiras e ficar em Dona Inês no festival. Então, assim, já estamos colhendo frutos do que foi plantado há 4 anos atrás, né? Porque tudo isso surgiu, e você estava presente lá, no final de 2021, com o lançamento de um plano de turismo, né? Hoje a gente já está colhendo frutos, né? E esse festival na verdade, assim,
é o nosso produto para o inverno. Olha, e quando eu ouvia você falar sobre isso, eu ficava tão, né, ficava tão maravilhada com essa possibilidade, porque eu sempre faço questão de dizer que estou há 25 anos no jornalismo e poucas coisas a gente vê se transformar, e poucas boas ideias surgirem. A maioria das pessoas continuando naquela mesma forma corriqueira de fazer e de ser, e com medo, né, de voar mais alto, de apostar, pensar, né? de apostar, de se arriscar. E vocês, assim, né, como esses outros, a gente precisa dar méritos a esses municípios também que embarcaram nessa ideia. Como é que foi esse trabalho de convencimento desses outros municípios? Em 2023, a gente correu atrás de todo mundo, né, com o projeto na mão, e aí não houve interesse, realmente, e a gente terminou fazendo sozinho. Ficou desmotivado? Um pouco, né? A gente ficou porque a gente queria, na verdade, assim, começar com a junção de vários municípios, porque a gente sabe que um roteiro turístico de um município só, ele não cresce, ele não desenvolve, né? Mesmo a gente tendo potencial bom, a gente tendo uma organização boa, tendo o apoio da gestão pública, mas ele não cresce só. Ele tem que crescer em conjunto. E esse ano, quando a gente apresentou a proposta novamente, foi de imediato. Todo mundo queria. Então, a princípio... Qual foi o diferencial, então? Porque já tínhamos feito o primeiro, né? Que foi a mesma coisa que aconteceu com Bananeiras com relação ao Caminhos do Frio. Eles correram atrás no primeiro momento, né, de todos os municípios da região e ninguém quis. Depois que fizeram o primeiro, que as pessoas viram o sucesso, aí começaram a aderir. Eu já conversei com pessoas que chegaram a dizer o seguinte: mas por que não se juntaram à Rota Cultural, Caminhos do Frio? Vocês pensaram nisso ou não podia entrar novos municípios nesse projeto? Na verdade, não teria condições de fazer, porque o frio da nossa região, ele tem um período, né? O inverno ele termina em setembro. E se a gente juntasse mais 5 municípios, 6 municípios, a gente passaria para outubro. Então não seria mais um festival de inverno. Não teria sentido. Não teria sentido nenhum. Mas para a gente evitar essa concorrência de produtos, nós fizemos um esquema, um calendário, onde quando, por exemplo, o Caminhos do Frio vai estar em Alagoa Grande essa semana e o Festival de Inverno em Dona Inês. Então, pela distância, a gente não vai atrair o público que iria para um outro. Geograficamente. Né? Geograficamente era impossível alguém de Alagoa Grande ir a Dona Inês para o festival. É muito difícil. Né? Não é impossível, mas é muito difícil devido à distância. Então a gente pensou sempre nessa questão. Semana passada estava em Bananeiras e estava em Cuité. São 130 quilômetros de distância de um para o outro. Então a gente não faz uma competição, né? A gente faz uma complementação. O nosso festival de inverno ele é totalmente diferente da proposta do Caminhos do Frio. Qual é o diferencial? É que o festival de inverno é um festival de cultura e arte. Né? É arte e cultura. Ele tem uma programação definida, onde cada município ele tem que seguir aquele padrão. Né? Desde ele tem que ter, dentro da programação, ele é obrigado a fazer uma exposição de arte. Ele tem que botar dentro da programação cultura popular, ele tem que botar roteiros turísticos, ele tem que colocar ações de oficinas com pessoas renomadas de fora do município, ele tem que colocar artistas somente paraibanos, a grade tem que ser apenas composta por artistas paraibanos, né? Porque a ideia é justamente essa, é valorizar o produto paraibano, né? Mostrar ao interior o potencial de musical que nós temos na capital, ou seja, em outras cidades da região, né? Mas que a gente possa interiorizar essa cultura. Também tem que ter um concerto dentro da programação. Então, assim, tem toda uma estrutura que deve ser seguida. Antônio, por outro lado, entra o trabalho político, né? De conseguir recursos, de conseguir apoios, de conseguir emendas. É aí onde você entra. O
o projeto, né, primeiro foi elaborado um projeto, né, do Festival de Inverno. Esse projeto foi encaminhado através do Fórum do Turismo, que é uma instância regional do turismo, né, e aí encaminhado ao governador e ao secretário de Cultura, para que a gente pudesse ter... Você pessoalmente foi levar o projeto? Com Josenildo e com o presidente do Fórum do Curimataú, porque lá é Curimataú, a região, mas Josenildo quem articulou, já sabia os caminhos, com Pedro Santos, secretário de Cultura, para que a gente pudesse ter um financiamento também do governo do Estado. Aí, junto à Banco do Nordeste, junto à Empreender, que é também do governo do Estado, né? E fizemos as parcerias. Uma festa nesse naipe, um festival nesse naipe, tem que ter várias parcerias. Só o município sozinho não tem condições de bancar, porque tem uma estrutura muito grande. Você viu que a estrutura, né? O Sebrae também, né, Josenildo, participa. Estrutura de stand, estrutura de pavilhão, de exposição, né, de oficinas, tudo isso. Então, teve a participação e o apoio financeiro também do governo do Estado, do Banco Nordeste também é patrocinador, para que a gente pudesse estar desenvolvendo e fazendo esse festival de inverno, como também no Caminho do Frio, no Raízes do Brejo, são projetos, né, de regionalização do turismo e são exatamente financiados e apoiados por outros parceiros também. Como é que vocês trabalham a conscientização da população, a preparação também da população para se integrar a esse projeto? Como é que é feito essa preparação? Que não, acredito que não fica só a preparação não fica só no período do evento. Não, isso aí a gente começa a preparar isso tudo bem com bastante tempo de antecedência. A gente tem a preparação para o Festival de Inverno. Então, nessa preparação, a gente traz os parceiros, né? Os parceiros são muito importantes para um festival desse tipo, porque a gente tem aí, por exemplo, a universidade. A gente precisa de que as pessoas que vão vender, elas tenham consciência do que elas têm que apurar, do que elas têm que ganhar e o que é o lucro delas. Então, para isso, a gente propôs à universidade fazer planos de negócios. Então, já tivemos um período onde a universidade prepara planos de negócios para todo mundo, junto com os empresários, os empreendimentos, né? Depois, a gente tem os parceiros que vão dar formação. Porque não é só você botar lá alguém para fazer um drink, mas o drink tem que ter qualidade. Então, aí a gente traz conta com o apoio do IFPB de Areia, que tem o curso de gastronomia, e vem para o município para treinar o pessoal para fazer isso. Né? Nós temos também a parceria com o Senar. O Senar que entrou com essa parte de geleias, doces. Né? Para quê? Para melhorar o produto que nós já temos e trazer algo novo para vender no festival. E aí tem a FEComércio também, que vem com a parte de gastronomia. E assim, são vários parceiros que vão entrando. Né? O Prima, por exemplo, o concerto, o Prima se comprometeu em todas as cidades fazer um concerto em cada uma. Né? Então, assim, esse festival é um festival que é feito a muitas mãos. Muitas, assim, a gente realmente contou com a colaboração de muitas pessoas e tudo isso começou a ser desenhado em março. Né? Março, abril, até agora, para botar em prática agora tudo que a gente pensou. De todos esses municípios por onde vocês passaram, que vem acontecendo o FIS, o que você destaca de mais positivo e o que você destaca de melhor que vai acontecer em Dona Inês? Bom, veja bem, o que a gente observa, né, e isso é importante que também tenha um observatório, né, do turismo para fazer o levantamento através de pesquisa. O que a gente espera, o que a gente vê é exatamente as atividades que acontecem, mexe e movimenta a cadeia econômica, a cadeia produtiva do município, seja de bens ou de serviços. Desde o cabeleireiro, da manicure, de todo o serviço, da organização, das pessoas que colocam o espetinho, o bar, o restaurante, né? As pessoas que produzem a geleia, que produzem o doce.
tudo isso movimenta toda essa cadeia. Isso é importante economicamente para o município. Então, se você não tem esse evento, essa cadeia produtiva vai continuar na mesma que vinha produzindo, não aumenta a produção. Então, é isso que a gente vê, o diferencial, quando a gente visita, quando a gente vai, né, para o município, e quando passa o evento, a gente escuta as pessoas dizendo: eu vendi tanto, eu apurei tanto, eu vendi 30 graus de cerveja, eu vendi. E isso é importante, e a gente percebe que o caminho é esse. E vocês se sentem na obrigação de criar outros eventos, de ter um calendário turístico que não fique só restrito ao Festival de Inverno? Sim. Lá em Dona Inês nós temos a feira gastronômica toda 15 dias, que faz um movimento na praça, com artistas na terra, né, fazendo a divulgação. E outros eventos, como festa de padroeiro, como outras festas, como toda a gente tem que criar e reinventar para que a gente movimente tudo, tanto o artista, o escultor, aquela pessoa que faz cultura, e também recebe também dinheiro, né? Tem sua renda também durante esse período. Então é importante. Mexe com uma enorme cadeia. Se você for colocar na ponta do lápis, você vai perceber o tanto que você movimenta com essas atividades economicamente o município. Né? Todas as cadeias produtivas. Rapaz, a gente mexe, e assim, na verdade, nosso calendário de evento é bem recheado, né? Porque só esse ano, por exemplo, a gente tem uma retrospectiva. Nós tivemos a festa de padroeiro, que movimenta muito a cidade. Depois a gente fez o festival de Umbu, que movimentamos também, né, muito a cidade. Aí depois veio o São João, que é uma coisa mais tímida e é mais local. Mas a gente conseguiu, por exemplo, lotar a cidade durante o período do São João, mesmo sem grandes atrações. A cidade estava lotada de turistas para um São João no sítio. Né? Agora o Festival do Inverno. Posteriormente temos ainda o Raízes do Brejo, né? E Natal. Então, assim, você tem, na verdade, um calendário o ano inteiro. Por quê? Por que isso é importante? Né? Porque para a rede hoteleira ela se consolidar e a gente aumentar o número de leitos, tem que haver eventos para que as pessoas façam um estudo de viabilidade de investimento. Então, se a gente ficar somente com um evento por ano, ninguém vai investir em Dona Inês nunca. Né? Por quê? Porque não tem viabilidade comercial para isso. Então, o município ele está cumprindo a função dele, né, de fazer um calendário turístico, cultural, pensando justamente em mobilizar essa cadeia produtiva que é o turismo. Joselindo, qual é o perfil do turista que procura esse tipo de evento, esse tipo de atividade no interior? Olha, a gente tem feito pesquisas nas duas rotas, né? E a gente tem visto justamente que o perfil são Como pessoas... Como é feita essa pesquisa? Durante o evento, no dia de maior pico, né, é feita a pesquisa. A gente contratou uma empresa de pesquisa, não é a gente que faz, né? É uma empresa contratada para isso. Tanto o Fórum do Curimataú quanto o Fórum do Brejo fez esse contrato com a empresa e a gente está tendo essa pesquisa semanalmente. Né? A gente recebe um relatório e aí a gente sabe realmente desenhar quem está participando. Então, em ambos os eventos, a gente tem um público de 35 anos a 60. Né? O maior número de pessoas é nessa faixa etária, 35 a 60 anos. Aí tem os outros também, as outras faixas etárias que entram, mas a maioria é nessa faixa etária. Essa é a faixa predominante. Depois nós temos as pessoas divididas por salário, né, para a gente saber também quem é que está frequentando. Então, geralmente nós temos, a maioria está entre de 3 a 8 salários mínimos e mais de 8 salários mínimos. Então a gente tem um perfil aí bom que pode consumir bem. São essas pessoas que trabalham em cidades maiores e que buscam
desestressar no interior? Também. É basicamente isso? Nós tivemos assim, o perfil de pessoas que estão vindo é muito assim. João Pessoa, né? João Pessoa e Campina Grande para o Caminhos do Frio. Isso aí é bem claro. Né? E está chegando agora aos poucos o Pernambuco. Pernambuco vem entrando aos poucos nesses roteiros. Já o Festival de Inverno, ele atrai muito o público de Natal. Rio Grande do Norte, aí João Pessoa e também Pernambuco. Por exemplo, esse grupo que vai chegar em Dona Inês para o Festival de Inverno são 50 pessoas de Pernambuco. Né? Vieram para o Festival de Inverno mesmo. Então, assim, nós já temos um número expressivo de pessoas que vai chegar de outro estado, de outros estados, para visitar o festival. Em Araruna, por exemplo, 40% da população era de Natal, dos que estavam no evento. 70% era de fora, em Araruna. Então, assim, a gente tem um nicho, né, que a gente está conseguindo chegar com o Festival do Inverno, que está sendo muito interessante. Antônio, baseado nesse estudo, vocês montam uma estratégia de divulgação? É levado em consideração também isso? E como é feita essa estratégia de divulgação? E quais são os lugares específicos onde vocês investem na divulgação do evento? Pois cada evento desse, né, ele tem uma qualificação, né, normalmente. Por exemplo, um São João, né, aí vai mais o povão, né, da região, porque aí o São João ou vai Bananeira ou vai Campina, não é verdade? Mas no Festival de Inverno, aí vem mais um público de fora, que está acima dessa renda, não é? Que o pessoal que gosta de outras músicas, uma diversidade grande de música, né? É por isso que muita gente critica, oxe, cadê o forró? Mas o forró já passou, no São João. Pelo amor de Deus. No... Nada contra o forró, não, mas tem umas suas épocas, né? E o Festival de Inverno, o Caminho do Frio, é uma pegada diferente. Com certeza. São diversidades musicais, né? Então já está provado aí que vem um pessoal de fora, um pessoal mais economicamente, uma vida econômica mais elevada, né? Então isso aí é um público que vem exatamente trazer e deixar recursos. Você sabe que essa semana eu estava pensando exatamente nisso. Lá em Araruna, por exemplo, eu vi que o pessoal do som estava tocando lá, o Wesley Safadão, e o público que estava naquele evento estava, sabe, deixando passar despercebida aquela música. Nada contra o Wesley, nada contra o tipo de música, mas o evento em si não cabe. E aí me veio a preocupação. Será que daqui por diante esses eventos eles não começarão a ser infiltrados por outros estilos de música, assim como foi o nosso São João? Fiquei temerosa com isso, sabia? Para a gente, no caso do Festival de Inverno, a gente tem uma cláusula que proíbe, né? Porque você tem uma regulamentação. Já tinha pensado nisso. A gente já pensou nisso, porque assim, a ideia é que a gente coloque música alternativa. Porque, veja bem, a gente tem que pensar nas minorias. Essa cláusula não impede de algum dia a gente ver a Ana Carolina lá em Dona Inês, não, de maneira nenhuma. Né? Agora, sim, por enquanto é só paraibanos. Né? Então, assim, a gente vai ter que segurar isso, porque a gente tem que mostrar. Né? Só para a gente entender a importância disso, né, de botar um paraibano para tocar no interior, né, a gente colocou, por exemplo, a gente sugeriu nomes. A gente não disse assim, tem que ser fulano, não. A gente sugeriu, fez uma lista de artistas paraibanos e entregou para o pessoal. E cada um fazia o seu. Então, por exemplo, Kevin Jana. Kevin Jana, ele tocou em várias cidades. Maravilhoso. Ele tocou só no festival, foram em 3 cidades. E, por incrível que pareça, todas as cidades que ele tocou, o povo pediu para o prefeito trazê-lo novamente. Então, veja, era um artista que não ia para esses interiores. O único lugar que ele ia era para Bananeiras. Então, hoje ele tocou em Serra da Raiz, tocou em Araruna e tocou em Cuité. Né? Então, todas as cidades, ele fez um show tão interessante, tão bom, que a população pediu para ele retornar à cidade, para o prefeito recontratá-lo. Então, isso mostra o potencial de um festival desse tipo. Né? E
como é que a gente tem atraído esse público, né? Quando você perguntou a questão do marketing, a gente pensou realmente numa forma bem interessante. A gente colocou, por exemplo, na lista para fazer o release e fazer o disparo, né, durante o festival. Nós temos o Festival de Inverno, Rosa Aguiar é a jornalista que está à frente. Já no Caminhos do Frio, é a jornalista Edileide Vilaça. Que sempre manda release para a gente. Então é isso, a gente tem essas pessoas que fazem o release, que vai toda semana vai mostrar o potencial daquela cidade. Nós temos o Geografia da Paraíba, que tem uma pegada turística, então eles fazem a parte de mídia do evento, né, essa parte de fotografias no lançamento, na abertura, tudo isso é com eles. E divulgam o município que vai ter o próximo festival. Então é sempre eles que fazem essa parte. Nós temos o Matuto Adaptado também, que já tem uma pegada mais cultural, e ele tem uma entrada muito grande no sertão, né, ali pelo o Cariri e Sertão. Então a gente optou por ele naquela região. O Geografia é muito forte aqui no litoral, então a gente pegou eles aqui. Então a gente pega a Paraíba como um todo. Então assim, não foi uma coisa feita de qualquer jeito. Foi pensada, foi planejada bem direitinho para que a gente atingisse vários lugares ao mesmo tempo. E contar com um prefeito que enxerga no mesmo ângulo que você é muito bacana, né? Eu imagino. Fica bem mais fácil, né? Porque imagina aí a gente falar de cultura, de turismo, e o prefeito está por fora ou não valorizar. Aí é complicado, né? Antônio, o que é que fez você enxergar esse lado do potencial turístico? Essa vivência, essa experiência política em Dona Inês, viagens em outras cidades, observar outras formas de trabalho? Pois é a observação, né, em outros municípios turísticos. A gente visitou alguns municípios aqui da Paraíba, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, e a gente vê que quando chegou lá era uma publicidade grande, um turismo muito grande, mas eram coisas simples, né, mas de potencial, né, simplicidade com potencial de atrair pessoas, coisas novas. Por quê? O turista de praia e sol, de cidades grandes, de restaurantes chiques, de comida de gastronomia muito, não é, rebuscada, eles estão mudando rota, eles estão vindo para o interior para conhecer, né, as atividades. Então, as atividades turísticas, a vida das pessoas, como é que essas pessoas vivem aqui. Isso é a curiosidade de cada turista que vem. Então, o turismo de base comunitária tem sido muito forte. E a gente tem estudado e lido muito sobre essa questão do turismo de base comunitária. Das pessoas que vêm, os turistas que vêm, que vão lá para uma comunidade interagir com aquelas pessoas que estão lá no dia a dia, ver o manejo dos animais, da vaca, tirar o leite, né? Eu tive numa palestra do Sebrae, na Feira do Empreendedor em Campina Grande, onde as pessoas teve algumas palestras a respeito do turismo de base comunitária, por exemplo, em Nova Olinda, no Ceará, eu inclusive já visitei, né, lá no Cariri, ali para o vizinho depois do Juazeiro, no Cariri, do Ceará, onde lá o turismo cresceu muito, o turismo de base comunitária. E em cada comunidade as pessoas começaram a montar museus, não é? Por exemplo, tem lá um museu, eu não lembro agora o nome, mas é que a pessoa, ele trabalha com couro. Então as pessoas vão visitar, não é? Lá em Santana do Cariri. Aqui em Cabaceiras tem uma comunidade que está recebendo pessoas do exterior, né, para Cacimbas, acho que 5 a 6 quilômetros depois de Cabaceiras, onde é uma comunidade organizada, onde as pessoas, eles se hospedam na casa das pessoas. Que bacana. Entendeu? Deve ser uma experiência. É uma hospedagem afetiva, né? Você está entendendo? Tanto para quem recebe, quanto para quem então, chega, né? Tem o que lá? Tem 30 casas que acolhem as pessoas, cada uma casa com um quarto já preparado para o turista.
e eles começam a ganhar dinheiro. E essa semana passada ele mostrou lá, o líder lá da comunidade, que vieram 30 turistas do exterior, de todas as regiões da Europa. Maravilhados. Da Europa. Não, as fotos eles pegaram com os cabritos no braço, umas turistas italianas com aquelas cabritozinhos tirando foto, tal, tirando o leite da cabra, andando na carroça de burro, montado no cavalo. É totalmente diferente. Não é isso? Mas pra gente, a gente já vive isso aqui. Pra gente que é comum, né? Assim como é comum para eles as grandes cidades, exatamente. A tecnologia, e aí eles precisam ter um contato realmente com isso. Aquelas pessoas que é acostumadas a andar no Eurotrem, aquele trem-bala, não sei o quê, aqui de repente vem para cá e vê essa tranquilidade numa zona rural de você passear a cavalo, numa carroça de burro. Que maravilha. Poxa, e ficaram aí maravilhados e lá o depoimento do líder lá no stand do turismo de base comunitária, mostrou fotos, vídeos, né, e lá eles colhendo a hortaliça para fazer o almoço, né, tirando o coentro, a cebola, e vendo que aquilo ali estava plantado sem agrotóxico, porque o mundo inteiro está permeado, a agricultura, a cultura, permeado por veneno, já. Então, isso é uma coisa diferente. Né, o turismo do interior, totalmente diferente. Então, a vivência, acompanhando isso, despertou exatamente esse olhar. Essa vivência, né, e que a gente tem potencial, a gente tem belezas naturais. Dona Inês é uma terra de muitas serras, de muitos vales lindos, rios que não tem água, mas que se estamos fazendo, caminhada. Né? Nesse período do ano a temperatura está chegando a quanto? Tá frio, muito frio. Chega a 17, 18, 16. Nós temos, nós temos lá o Rio Curimataú, que faz parte da trilha de longo percurso do Caminho das Ararunas. Começa em Araruna, passa por Dona Inês, vai em Riachão. E tem vindo muita gente de fora. Né? E aí são o quê? Desembargadores aposentados, juízes aposentados, professores universitários, que dormem e que almoçam na casa do povo, né, como a Galinha de Capoeira, na casa de Raminho, no bar de Raminho, que dorme nas casas das pessoas. Né? Isso é totalmente diferente de um hotel luxuoso, do resort. Olha, o resort tá lá, o que você compra um final de semana, passa a semana fechado naquele resort. Não é a mesma experiência. Não é a mesma experiência. Definitivamente não fechado naqueles muros, curtindo piscina e praia, e bebendo e comendo, né? É diferente vir para o interior, muito diferente. Olha, nós temos pessoas que fazem essa trilha aí, que uma barraca de camping que eles trazem custa em média 20, 30 mil reais. Então eles não ganham um salário mínimo, né? Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa, parabenizar pela iniciativa. São essas alternativas que transformam, né, a vida de uma comunidade, transformam a economia de uma cidade. Quando a gente fala em Bananeiras, no que ela se transformou hoje, não tem como a gente render aqui, deixar de render e dar os méritos a Marta. Né? Assim como futuramente, quando a gente estiver falando em Dona Inês, a gente jamais vai deixar de citar você, Antônio Justino, você, Josenildo, por esse olhar tão diferenciado, por esse olhar valorizado para a cidade, para a comunidade, enxergando o potencial de cada um e as necessidades da população. Por essa loucura tão importante. Muito, muito. O mundo é dos loucos. Imagina se não tivesse. Então, um abraço para vocês. Vocês estão indo para a Lagoa Grande agora, exato, né? Josenildo é presidente do Fórum do Turismo do Brejo. Então, tem a missão, né, Josenildo, de estar na abertura de todos. Hoje é a abertura, é o lançamento, é a abertura da semana. Então, é necessária a presença. Eu agradeço o espaço, né? Dona Inês está sempre de braços abertos. E vamos lá contar nossas vivências, né? Vou convidar você para o Festival de Inverno, com certeza você vai. Quarta-feira estaremos lá, se Deus quiser. E nós estamos organizando toda essa cadeia produtiva para no futuro ter a Casa de Farinha e o turista vir conhecer a farinhada, fazer o beiju, né? Que é uma comida maravilhosa, debaixo da farinha, com coco. É ótimo. Bom então, demais. Vamos providenciar tudo isso para o futuro. E você ainda vai poder provar nessa quarta-feira agora o nosso famoso
risoto de umbu. Né? Risoto de quê? De umbu. De umbu. Que só existe em Dona Inês, né? Porque você garante que é bom mesmo. Nós tivemos a ousadia de criar uma identidade gastronômica para o município. E o produto que foi escolhido é justamente o umbu, que era uma fruta que era descartada por todos, que não era valorizada. Hoje, o umbu tem preço em Dona Inês. Eu gosto de umbu, mas eu confesso que eu nunca comi um risoto de umbu. Mas estou disposta. Vai provar. Estou disposta.